Também no Rio de Janeiro, nessa 25ª rodada, teremos clássico no fim de semana. No domingo tem Fluminense e Botafogo. Já vou chamar a dupla aqui para falar sobre esse jogo, os setoristas tanto de Fluminense quanto de Botafogo. Gustavo Garcia e Jéssica Maldonado, bem-vindos ao Tá Na Área. Boa noite para vocês, amigos. Começando pelo Gustavo, o mandante, né? O Fluminense é o mandante desse clássico de domingo e com expectativa de estreia do novo técnico, Zubeldia substituindo Renato Portaluppi, que pediu demissão depois da eliminação na Copa Sul-Americana. Tudo bem, Gustavo? Boa noite, Bené, amigos da bancada, Jéssica, todos que acompanham o Tá Na Área. Tudo certo, é isso, Fluminense prestes a estrear o novo treinador. Zubeldia chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Acho que ele incorporou aquele lema, né, dos tempos que ele ainda estava no São Paulo ali do Muricy, né, de aqui é trabalho. Chegou no aeroporto, já foi direto para o CT Carlos Castilho, já comandou o treino do Fluminense nessa tarde. Foi regularizado também no bid da CBF, então tem tudo para estrear aí no domingo contra o Botafogo. Ele já teve o primeiro contato aí com o elenco do Fluminense, já conversou com os jogadores, comandou esse treino e ainda vai ter mais um treino, né, neste sábado, quando ele também será apresentado oficialmente pelo Fluminense, uma entrevista coletiva. A gente vai acompanhar tudo ao vivo aqui no GE. Globo, então fiquem ligados. Mas o treinador aí já chegou trabalhando, mostrando o que veio, e é isso, está se preparando aí para o primeiro clássico dele no comando do Fluminense, já chega com essa missão, né, de encerrar um jejum que o Fluminense enfrenta contra o Botafogo, o Fluminense que não vence o Botafogo há 9 jogos, desde 2022, junho de 2022, então terá pela frente esse clássico contra o Botafogo para tentar encerrar esse jejum e quem sabe já chegar vencendo, né, pelo Fluminense. Quer falar mais sobre esse jejum incômodo do Fluminense no confronto contra o Botafogo, também para falar sobre essa nova era Zubeldia no tricolor carioca, mas vou dar minha boa noite também para Jéssica Maldonado. Jéssica, bem-vinda ao Tá Na Área. Botafogo que vem de um empate também num jogo atrasado, válido pela 16ª rodada, empatou fora de casa contra um Grêmio, num jogo com muitos desfalques, e a gente ainda fala do David Ancelotti buscando aquela formação ideal para o time do Botafogo. Tudo bem? Oi, Bené, boa noite para ti, para quem está acompanhando, os colegas aí da bancada, Gustavo também. É isso, tá difícil a vida do David Ancelotti, porque no último jogo foram 13 desfalques, né, no total, considerando todos os jogadores que estão no departamento médico do Botafogo. Para esse jogo especificamente aí contra o Fluminense, tem alguns retornos, né? 3 retornos do Santiago Rodrigues, que é um jogador que vai assumindo a titularidade na ponta direita. Também o Cris Ramos, centroavante, que é uma opção ao Arthur Cabral, e também o Marçal. E a volta do Marçal, ela é importante porque os torcedores que acompanharam o último jogo contra o Grêmio viram que o Alex Telles acabou saindo ali na metade do segundo tempo. Ele vem com alguns desconfortos, mas a tendência é que seja baixa aí para esse jogo, mas a vida, sim, do David não tem sido fácil, porque apesar dos retornos, ele pode ter ainda outras baixas, né? A gente está tentando apurar aqui a situação de um jogador que é extremamente importante para o Botafogo, que ficou fora do último jogo. A assessoria de imprensa do clube disse que ele estava lesionado, é o Savarino. Então a gente ainda não tem a confirmação se ele tem condições ou não de ir para esse jogo, mas a vida não tá fácil. Além disso, né, principalmente a gente tem que destacar o setor defensivo. Eu já falei do Alex Telles, mas a dupla de zaga titular, ela também não vai estar à disposição para esse jogo. O Barbosa e o Caio Pantaleão, eles vão cumprir suspensão automática, o Caio foi expulso. Então, mais motivos aí, né, para o David tentar pensar. Claro que naturalmente já tem as substituições, a gente pode falar sobre isso depois, mas cada jogo tem sido aí um desafio para o treinador italiano. Isso fica até difícil saber o que esperar de um jogo como esse, por todo esse contexto dos dois lados. Só para a gente colocar também na tela, o Gustavo lembrou desse período de jejum do Fluminense nos jogos contra o Botafogo, esses últimos jogos, né? A última vitória o Gustavo lembrou muito bem em 2022. De lá para cá, né, a gente tem resultados favoráveis ao Botafogo, né? A gente está vendo no Carioca de 2023, no Brasileirão de 2023, 2 jogos, né? Vitória por 1-0 e depois por 2-0. No Carioca de 2024, 4-2. Também 2 vitórias no Brasileirão do ano passado, no Carioca desse ano 2-1 para o Botafogo e no primeiro turno desse Brasileirão 2-0 para o Botafogo. A última vitória do Fluminense foi no dia 26 de junho de 2022. Raed, o que esperar de Luiz Zubeldia no comando do Fluminense? O Fluminense que, de certa forma,
foi pego de surpresa. Acho que, né, a gente sabe dos bastidores depois que o Renato pede demissão, mas eu acho que não só a demissão, acho que a eliminação na Copa Sul-Americana, de certa forma, é uma surpresa, porque o Fluminense tinha... A gente colocava o Fluminense como favorito no confronto contra o Lanús, agora a mudança de comando num ano que ainda tem semifinal de Copa do Brasil. Pois é, e até essa mudança de comando acaba sendo uma surpresa do que esperar do Zubeldia, porque no recorte do Zubeldia no comando do São Paulo, o Zubeldia ele também variou bastante a forma do São Paulo jogar. Eu imagino que ele vai continuar com o mesmo plano tático que o Renato Gaúcho tinha no jogo do Fluminense, porque assim ele começou a trajetória dele no São Paulo. O 4-3-3, jogo pelas pontas, três volantes, meia armadores ali por dentro. Talvez ele coloque um meia armador no lugar dos 3 volantes, ali a possibilidade de uma volta do Ganso. Não sei nem se o Ganso está à disposição fisicamente, né? Mas tem o Lúcio também, que pode jogar. Enfim, não é a característica do Zubeldia, ele prefere um meio de campo mais móvel, mas ainda assim eu imagino que vai ser um Fluminense próximo do sistema de jogo do Renato, com um técnico diferente. Deve ter tido algum desgaste do Renato com os jogadores, e aí essa opção por modificar. O Botafogo, que a situação é um pouco mais complicada, porque é um Botafogo que imaginava-se que já nesse momento da temporada já tivesse ali um lastro com um técnico novo, e esse time não vem respondendo. Então, é um clássico, um enfrentamento de 2 equipes que, como a gente viu na arte, o Fluminense não vence o Botafogo há muito tempo. E nesse momento da temporada, a vitória é importantíssima para os dois, para continuar sonhando no Brasileiro. Gustavo, gera até uma expectativa, né? Porque na cabeça do Renato estava muito claro, até o momento que o Fluminense estava vivo na Copa Sul-Americana, essa divisão de times, né, basicamente. Claro que em vários jogos do Campeonato Brasileiro ele poupava um pouco mais, né? Usava um time totalmente reserva, mesclava, mas estava muito claro para o torcedor e para a gente que acompanha o dia a dia do Fluminense que tinha o time das Copas, bem definido, aqueles 11 iniciais, o time ideal, digamos assim, do Renato, e outros jogadores ali brigando por posições, né? Isso com a chegada de um novo treinador, por mais que ele tente manter a base no início de trabalho, né? Também mexe com o elenco, né? Pode mexer com várias posições do Fluminense nessa reta final, lembrando que tem semifinal de Copa do Brasil. Acredito que sim, né? Acho que ele vai chegar agora dando oportunidades para outros jogadores, como você bem falou, né? O Fluminense vinha sendo dividido em praticamente 2 times, né? Um time disputando as Copas e outro Brasileirão. E eu acho que um jogador que pode ganhar destaque ali com o Zubeldia é o Cano, né? Curiosamente, em 2023 eu fui até a Argentina, né? Durante aquele jogo do Fluminense com o River, né? Na fase de grupos. E eu estive no Lanús, na sede do Lanús, para contar a história do Cano, né? E quando eu estive lá conversando com o Beto Monge, que era um dos dirigentes, ele falou, né, que quem lançou o Cano no Lanús foi o Zubeldia. Na época eu não conhecia muito o Zubeldia, sabia que ele estava no comando da LDU, enfim, não acompanhei tanto. Quando ele veio para o São Paulo, a gente chegou até a fazer uma reportagem no GE. Globo falando sobre isso, né, que o Zubeldia que lançou, então que ele ia reencontrar o Cano no Campeonato Brasileiro, e agora os dois se reencontram, né, e os dois estavam no início de carreira, o Cano ainda fazendo aquela transição da base para o profissional, e o Zubeldia também começando ali, ele era auxiliar, depois se torna o treinador do Lanús, que acaba conquistando o título em 2007, então ele ganha mais espaço no time também e vai construindo a carreira dele, né? Então acho que o Cano pode ser uma dessas novidades. O Everaldo, que acaba vindo de um jejum muito longo também, mesmo com o Renato apostando nele, o Everaldo que não marca desde o dia 2 de agosto, então são quase 2 meses sem fazer gol. E então você acha que o Cano pode ser um jogador que até por conhecer melhor o Zubeldia possa ser uma das opções do treinador, mas acredito também que outros nomes vão ganhar opções, né? Vocês falaram sobre o Ganso aí, só para explicar a situação dele, ele participou hoje do treino, inclusive no vídeo que o Fluminense soltou dos jogadores, né, conhecendo o novo treinador, o Ganso participa ali, conversa um pouco também com o Zubeldia, então a gente acredita que ele vai estar à disposição aí para esse jogo no domingo. Legal esse reencontro do Cano com o Zubeldia, de certa forma até inesperado, mas interessante também para a gente observar. E o Everaldo, como o Gustavo lembrou, não estava respondendo em campo para comprovar por que deveria ser titular desse time do Fluminense, Betão. E falando sobre esse clássico, acho que é um clássico muito imprevisível também por essas duas questões, né, de um time desfigurado do lado do Botafogo, de um início de trabalho do lado do Fluminense, até para te perguntar em relação a que cada time almeja. Acho que do Botafogo fica muito claro, depois que o Botafogo é eliminado nas Copas, né, de forma precoce na Libertadores e também no clássico contra o Vasco na Copa do Brasil, que essa briga por vaga direta na Libertadores. Nesse momento o Botafogo é o 5º colocado com 40 pontos, tem 2 a menos que o Mirassol, que é o último dentro do G4.
O Fluminense, de certa forma, depois da Copa do Mundo de Clubes, aumentou a expectativa, mas teve um retorno de brasileiro muito complicado, com derrotas em sequência. Nesse momento tem 9 pontos a menos que o Botafogo. O Fluminense tem 31, mas tem 2 jogos a menos. O Fluminense ainda tem 2 asteriscos. Então, se a gente falar só de pontuação, se a gente for fiel à pontuação, é que o Fluminense pode alcançar, já contando com o clássico, 6 pontos. O Fluminense ainda tem possibilidades. Eu não sei se o time, se o elenco, a gente está vendo aqui na nossa tabela, né? São 9 pontos de diferença. Claro, o Fluminense para o G6 tem uma distância menor, são 6 pontos em relação ao Bahia, e aí nesse caso é um jogo de diferença. Momento também para o Fluminense se colocar em qual briga vai ter até o fim do Brasileirão. Você olha a tabela do campeonato, você olha o Fluminense ali com possibilidade de subida, né, junto com o São Paulo, buscando até o G4, mas buscando pelo menos esse G6. Eu acho que ele tem possibilidade, ele tem esse mata-mata de semifinal aí da Copa do Brasil pela frente, só que, como você já bem disse, foi postergada para depois do Brasileiro, dá para focar nesse Brasileiro. Eu acabei, pelos nomes que o Fluminense estava colocando na mesa, e tinha muito aquela coisa de técnico que já trabalhou no Fluminense, técnico que conhece o clube. E aí ficou girando uns nomes ali que o feedback da torcida não era legal. Positivo. Uns não queriam que trouxesse, por exemplo, o Cuca, por toda a questão que em torno do Cuca. Mas era um técnico que teve trabalho no Fluminense, já fez aquela arrancada de 2009. Teve gente trazendo à tona novamente o nome do Abel, que meio que trabalhou nos últimos tempos como coordenador, não como técnico, mas pela relação, pelo histórico. Nenhum desses nomes chegou a ser um consenso. Quando apareceu o Zubeldia, eu não estava pensando no Zubeldia, mas eu falei, cara, eu achei interessante que, de repente, o Zubeldia consegue, pelo menos com esse grupo que o Fluminense tem na mão, e eu acho que num tempo mais curto, tornar esse time competitivo, pelo menos. Competitivo. Se ele vai conseguir fazer com que os jogadores que estão em baixa voltarem a jogar o futebol que já jogaram, apresentar um futebol bonito, não sei. Mas eu acho que o Zubeldia, pela energia que ele tem, pelo que ele mostrou no São Paulo, eu odeio o Zubeldia, eu acho que em um período curto, ele consegue dar uma impactada nesse grupo e, sendo competitivo, aí vamos entender que a partir desse momento de termos um time competitivo, se as principais peças vão jogar para serem decisivas. Eu acho que ele é um time que pode brigar ali com o São Paulo por alguma coisa. Ele pode brigar assim na parte de cima, pensando em G6. Pode abrir essa margem com o Palmeiras campeão, o Flamengo campeão. Então eu acho que com um trabalho regular do Zubeldia, coloca o Fluminense podendo buscar uma vaga na Libertadores, sim. Eu acho que é um cenário muito atrativo para o Zubeldia, claro, né? Depois de uma eliminação da Copa Sul-Americana, mas um treinador que chega pouco mais de 2 meses para ter 4 jogos até um título de Copa do Brasil, com um elenco que já mostrou qualidade em outros períodos em 2025. Enfim, vai trabalhar com o Cano, vai reencontrar esse jogador, vai ter o Thiago Silva, vai ter o Fábio. É um time que pode entregar, realmente tem essa distância no Campeonato Brasileiro, mas o Betão lembrou muito bem, esse G6 pode virar G7, pode virar G8, né? Ele só tem que afastar aquela zica que ele carregou no São Paulo de sempre, tem uma galera machucada com ele. Exatamente. Ele nunca conseguiu ter Parece que a zica ficou no São Paulo, porque o Crespo também convive com isso por lá. Quem tem um pouco parecido nesse momento também é o Botafogo, né, Jéssica? Muitos desfalques, né, desde a última rodada, e até para falar sobre essas substituições no time que você já acabou falando na sua primeira participação, falar um pouco também se... Né, a gente sempre vai falar do Botafogo com esse 2025 todo conturbado, né, de planejamento, que a gente sempre falou, o Botafogo não brigou pelos títulos que a gente esperava, como atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, até para falar sobre essa questão do David Ancelotti. Se existe, de certa forma, já alguma pressão, porque desde a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, ficou agora com a atenção voltada para o Campeonato Brasileiro. Mas é isso, é um cenário de muitos problemas, um time que vai mudando ao longo da temporada, mudou muito na última janela. Se existe alguma certa pressão para um clássico como esse em cima do Ancelotinho. Existia, né, depois da eliminação ali do Botafogo na Copa do Brasil, né, que foi a última situação. Depois teve alguns insucessos também, como o empate em 3-3 com o Mirassol. O Botafogo acabou abrindo 3-0 e depois deixou o time empatar, mas logo na sequência teve a vitória diante do Atlético Mineiro, justamente com um time
que, digamos que a torcida e comentaristas consideram que seja o ideal para o Botafogo a partir de alguns jogadores que têm entregado mais. E aí eu acabei mencionando também o Santi Rodrigues, que chegou no início do ano, teve uma questão ali para se adaptar, e aos poucos ele está se adaptando e está assumindo esse lugar ali na ponta direita. Tem a situação do Savarino, que também não tem entregado aquilo que se espera. Na ponta esquerda ali, o Montoro também. Então, o David conseguiu, digamos, driblar essa situação, né, colocando aquilo que se espera do Botafogo em campo, conseguiu o resultado. E aí depois, com desfalques no jogo contra o Grêmio, teve o empate, estava vencendo por 1-0 com o gol do Cuiabano, mas aí no apagar das luzes teve aquele pênalti para o Grêmio e o Botafogo saiu de lá com um empate. Então acho que nesse momento a resposta é: David Ancelotti não sofre nenhum tipo de pressão, até a diretoria entende, avalia, na verdade, de forma muito positiva o trabalho dele. Recentemente o Barbosa deu uma entrevista, né? Barbosa, que é um dos líderes do elenco, deu uma entrevista elogiando os treinos, a forma como o David trabalha, e internamente a diretoria também tem gostado do trabalho do treinador, entende que o momento ainda é de adaptação, mesmo que esteja na reta final. O próprio John Textor já admitiu, né, alguns erros ao longo dessa temporada. Ele até disse na última entrevista, logo depois do jogo contra o Vasco, que poderia passar a noite citando todos os erros que ele cometeu ali no comando do Botafogo ao longo dessa temporada. Então já existe uma autocrítica mesmo a partir do planejamento. Então não enxergam no David Ancelotti, né, essas justificativas para os insucessos. Claro que isso depende dos próximos jogos, né, de como o time vai jogar, porque no jogo contra o Grêmio teve ali, né, uma igualdade em termos de números, de finalização, de criação, mas o time também tem aí, né, no Campeonato Brasileiro, uma das melhores defesas, que é um ponto de atenção para o Botafogo nesse jogo de domingo, porque, como eu disse, não vai ter o Caio, o Pantaleão, e o Barbosa, né, a dupla de zaga titular, ou seja, naturalmente, David Ancelotti vai promover a estreia do Gabriel Silva, conhecido como Gabriel Bahia, que veio do Volta Redonda para suprir essa necessidade no elenco, e o David Ricardo também. Mas ele vai se adaptando, né, conforme tem essas lesões, questão de departamento médico. O Montoro, que é considerado um dos principais jogadores nesse momento do Botafogo, foi liberado para a seleção sub-20, então não vai estar à disposição também por um bom tempo. Valeu, Jéssica, obrigado pelas informações, agradecendo também ao Gustavo pelo papo aqui no Tá Na Área. Domingo tem Fluminense e Botafogo, então, clássico no Maracanã, envolvendo duas equipes que podem, né, estar nessa briga por vaga na próxima Libertadores. E o Botafogo, como é que chega? Remendado, errado, pro clássico de domingo, hein, ô Rodrigo Brandão? Se eu terminar de falar do Botafogo, teremos 850 curtidas. Será? Botafogo, vamos lá, falar do time, muitos desfalques, técnico David Ancelotti mais uma vez tendo problemas para montar o time. Eu vou trazer aqui todos eles, tá? Desfalques do Botafogo, ao todo são 12. Lesionados, Neto, Bastos e Natan Fernandes. Eu tô trazendo esses três primeiro porque são aqueles lesionados que vão ficar mais tempo afastados. O Neto tá fora da temporada, o Bastos programado para voltar em outubro, e o Natan Fernandes, né, sofreu uma fratura, então também não tem tempo estimado para retorno. O Telles é um outro lesionado, só que o Telles, a gente não sabe o que houve com ele, a assessoria do Botafogo não trouxe o motivo, mas praticamente fora do clássico. Outro que estava com problema, Mastriani, conjuntivite, provavelmente já terá recuperado, né, até o domingo. Ainda tem o treino de amanhã, né, para definir, mas Mastriani, se for relacionado, vai começar no banco, né, até porque o Cris Ramos está de volta, depois de cumprir suspensão, e tem o Arthur Cabral. Os outros desfalques, Savarino e Tuco Correia. Esses dois jogadores, o Botafogo confirmou, são lesões musculares, no entanto, não informou o tempo de recuperação, nem também a gravidade das lesões. Tudo indica que estejam fora, assim como o Danilo também, que já foi divulgado que ele vai ficar fora aí por algumas semanas, né? 6 semanas ao todo. Montoro e Barreira. Jordan Barreira e Montoro, servindo as seleções sub-20 que vão jogar o Mundial.
O Barbosa e o Pantaleão, suspensos. E o Alan ainda é uma dúvida, né? A gente não sabe se o Alan já terá condições de voltar. Ele que foi dispensado do último jogo por motivos óbvios, né? O filhinho dele que acabou partindo. A gente não sabe se ele já está recuperado, se vai ficar mais um jogo fora, mas seria mais um desfalque. Ao todo, 12 retornos. Santi Rodrigues, que já cumpriu suspensão, o Marçal e o CR9, o Cris Ramos. E aí a montagem desse time do Botafogo. David Ancelotti, vou trazer aqui o provável Botafogo, tá? Lembrando que ainda tem o treino de amanhã, é esse treino que vai definir a equipe. Léo Link no gol, Vitinho na direita, dupla de zaga, o David Ricardo na esquerda, o zagueiro pela direita. Uma dúvida, Marçal ou Gabriel Bahia? O Gabriel Bahia é um zagueiro de origem da posição, zagueiro que atua pelo lado direito. É o único zagueiro que o Botafogo tem no elenco com o David Ricardo. Não jogou ainda com nenhuma partida pelo Botafogo. Então, seria um risco colocar o Gabriel, ele treina ao lado do David Ricardo, nos treinos do Botafogo. E tá com ritmo de jogo, porque ele tava jogando no Volta Redonda, era titular, né? Sim, talvez falte aí o entrosamento, é isso que pode pegar pra ele, e por isso o Marçal tá brigando aí, né? Isso na minha avaliação, briga por essa vaga na zaga ao lado do David Ricardo. E o Cuba, na esquerda. Cuba! Isso, Cuiabano. Não, Cuia. Não é Cuba? Não, Cuia. Cuiabano. Cuia. Eu confundo às vezes. É Cuia. Então, Cuiabano na esquerda, na vaga do Telles. Meio campo com Newton, Marlon Freitas, provavelmente Santi Rodrigues, jogando nessa função aí que seria do Savarino. Arthur na direita, Jefinho ou Matheus Martins na esquerda e Arthur Cabral centralizado. Então, esse é o Botafogo, cheio de desfalques e precisando da vitória para colar ou até ultrapassar o Mirassol. O Botafogo está a 2 pontos apenas do Mirassol, tem um jogo a mais, então a vitória é importante para se aproximar do Mirassol, se afastar do Bahia, que é o 6º, lembrando que o próximo compromisso do Botafogo é justamente contra o Bahia na próxima quarta-feira. Então, vencendo, somando pontos e torcendo contra o Bahia nessa rodada, será importante para que o Botafogo mantenha pelo menos essa 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. De olho no Mirassol, né? De olho no Mirassol também. Pega aqui essa rodada, deixa eu ver aqui. Atlético Mineiro na Arena MRV. Então assim, não seria nenhum absurdo o Mirassol perder pontos. Aí o Botafogo pode passar o Mirassol e entrar no G4. Talvez seja o principal objetivo, né? Assim, Flamengo ou Palmeiras ganhando a Libertadores, esse G4 pode virar G5, né? Sim. Na Copa do Brasil tem o Cruzeiro, pode ser G6. Vai depender muito do tamanho do G, né? Mas o Botafogo, se buscasse a 4ª posição, acho que já não salvaria a temporada, mas é o objetivo mais palpável. Às né? vezes é mais fácil ir até o G, às vezes não, né? Sim, e o G às vezes tá mais difícil, né? E se tivermos 3 campeões brasileiros, vai virar o G15, né? Vira um G15. Grande MC G15. Um abraço pro G15. Toda vez eu falo, todo o programa eu falo, mas é porque eu sou muito fã da MC G15. Eu sei. Faz o seguinte, Vitor Costa. Faz o seguinte, Deu com o Onda G15, é dele. O Deu Onda? Deu Onda. Vou te falar o que você faz. Ela vem também Casa com ele. Pô. E a mais recente agora ele faz uma participação no hit Mãe Solteira. Com o J. Skinny. Essa música é engraçada. Ainda bem que eu parei. E aí, Rodrigo Brandão? O goleiro Neto se manifestou nas redes sociais, agradecendo, né, a torcida do Botafogo pelo apoio, pela força que vem recebendo, né, devido a essa lesão que o deixou de fora do restante da temporada. Ele agradeceu a torcida e disse que nem sempre as coisas acontecem como queremos. Lembrando que o Neto sofreu uma lesão na coxa, uma ruptura completa do músculo reto femoral. O período de recuperação é entre 12 e 20 semanas, sendo assim o Neto tá fora da temporada. Isso aí, Brenoca. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.